O plástico nas escolas. Tá, ok. Alguns materiais escolares são feitos de material plástico. Uma régua, um estojo, uma caneta. Mas será que é só isso que a gente tem para explorar quando o tema é plástico nas escolas? Bom, para saber se a gente pode ir um pouquinho além, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos e em particular um vídeo mais um em que eu faço um react aqui, faço uma análise dos e-books do movimento Plástico Transforma. E esse aqui, nesse vídeo, eu vou analisar o e-book que se chama O Plástico nas Escolas. E como é que a gente pode enxergar os materiais plásticos não só como matéria-prima para, por exemplo, um material escolar, mas também é, ver que outros aspectos da vida escolar o material plástico pode influenciar e como ele pode ser também utilizado como recurso educativo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes, já se inscreve no canal, deixa a sua curtida, o seu comentário para o vídeo ganhar relevância, ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. E esse vídeo aqui em particular, pega o link e compartilha com todo mundo, porque todo mundo pode se interessar pelo tema de como os materiais plásticos se integram no ambiente escolar. Então compartilha aí nos seus grupos de discussão técnica, mas nos grupos da família, de amigos, da academia, enfim, com todo mundo. Conhece também as minhas redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, para receber conteúdo por lá também. Conhece os meus cursos online para se capacitar para as melhores vagas no mercado do plástico. Os links estão na descrição desse vídeo. E considera participar da minha campanha no Apoia-se, para me ajudar a continuar criando conteúdo como esse aqui, que ajuda profissionais da indústria e traz informação relevante a respeito dos plásticos para toda a sociedade. O cardzinho para participar está aqui e tem um link na descrição do vídeo também. Fechado? Bom, vamos falar a respeito desse e-book. Eu, como sempre faço aqui no canal, o link para o site do Movimento Plástico Transforma está na descrição do vídeo. Eu não vou deixar o link para o PDF direto aqui na descrição, porque eu quero que você entre no site do Movimento Plástico Transforma, conheça todo o site, conheça todo o movimento e baixe o e-book diretamente do site deles, certo? Então, o link está na descrição do vídeo, mas o e-book eu vou colocar na tela agora aí para você, né? Então, como eu falei, a gente vai analisar esse daqui hoje, que é o plástico nas escolas, tá? De novo, a ideia aqui é como é que a gente pode enxergar os plásticos não só como matéria-prima de materiais escolares, mas também participando de todos os aspectos da educação das crianças, tá certo? Então vamos lá. Logo no começo aqui, né, na primeira parte do livro, as duas primeiras páginas, ele traz uma visão exatamente dessa primeira impressão que a gente tem do plástico como matéria-prima, tá? Então, sim, o plástico ele é uma matéria-prima interessante, muitos materiais escolares são feitos a partir do material plástico, tá? Só que aí a gente tem aquela visão, o que a gente pode tirar disso, né? Primeiro, do ponto de vista de materiais escolares, o material plástico ele pode ser uma alternativa interessante do ponto de vista de durabilidade, do ponto de vista de reutilização, né? E a gente pode, inclusive, explorar esse tipo de situação a partir dos materiais escolares, né? Então, uma escola que fornece o material plástico ou material escolar para os seus alunos, ela pode escolher materiais escolares feitos a partir de plástico reciclado, por exemplo, e ter uma comunicação com os alunos e explorar esse conhecimento do ponto de vista educacional a respeito de sustentabilidade. Estamos utilizando material reciclado, a gente usa material plástico que é um material durável, né? Então tem esse aspecto quando, por exemplo, a escola fornece o material. Mas você, como pai, como mãe, pode ter essa visão também na hora de escolher o material escolar dos seus filhos. Então, escolher materiais que sejam feitos com materiais plásticos e pelos motivos de durabilidade, eu poder reutilizar ano após ano, né? De eu poder escolher materiais a partir de plástico reciclado, o que vai me potencializar aí uma conversa e uma educação a respeito de sustentabilidade com os meus filhos, por exemplo, né? Então tem esse aspecto que vai além de simplesmente é uma matéria-prima do material escolar, mas que pode ser utilizado para uma conversa um pouco mais profunda, né?
Além disso, é, também existe a questão da versatilidade dos materiais plásticos. Então, aqui no final, principalmente, né, de novo, eu não quero ler tudo que está aqui, eu quero que você entre aqui, dê uma lida e entenda o que está, né, sendo explorado aqui, mas aqui no final, particularmente, ele fala a respeito da versatilidade dos materiais plásticos, de cores, de geometrias, de formatos, né, onde os materiais eles podem ajudar alunos a se expressar, a ter a sua própria identidade, né? Então, é, através de cores diferentes, através de formatos diferentes, o aluno poder expressar a sua personalidade com o seu material, tá? Ou até mesmo ao contrário, até a gente poder ter algo de baixo custo e padronizado de forma simples, de forma fácil também. Então existem os dois aspectos, né? O material plástico não só como um promotor da autoidentidade e da personalização, mas também um material que pode proporcionar a igualdade para todo mundo de forma bem interessante, dependendo da visão e dependendo do que você está buscando. Tá? Então, um pouco mais do que simples matéria-prima, existe essa questão que pode ser explorada e pode ser utilizada até do ponto de vista como gancho educacional, né, a partir do momento que você quer falar sobre sustentabilidade e usar o próprio material escolar como um exemplo para levantar esse tema, certo? Então aqui entra outro aspecto dos materiais, um aspecto que está sempre presente, mas talvez um pouco invisível, pelo menos a olhos leigos, que é o material plástico na hora da merenda, na hora do lanche, né? E por que isso? Porque os materiais plásticos são materiais muito importantes na área de embalagens para alimentos. E aqui existem alguns aspectos, de novo, não vou entrar em detalhes e minúcias aqui, porque eu quero que você entre e leia, mas alguns aspectos que podem ser interessantes da gente entender a respeito dos materiais plásticos. Primeiro, é, por exemplo, lanches que são fornecidos pela escola. Tá? Então, lanches que são fornecidos pela escola, eles geralmente vão ser adquiridos em grandes quantidades, vão ser destinados a talvez várias unidades da mesma escola, e uma embalagem a partir de um material plástico, uma embalagem de qualidade, pode preservar esse alimento por mais tempo, diminuindo, por exemplo, o desperdício, é a perda por material ou por alimento que vai se degradar ao longo do tempo. Então, esse é um primeiro aspecto, né? O material plástico como embalagem que ajuda na preservação e redução do desperdício. Tá? Além disso, é, os materiais de embalagem podem ser utilizados não só do ponto de vista para a preservação do alimento, mas como recurso educacional. A partir do momento em que você terminou de consumir aquele alimento, aquela embalagem, é, seja ela de uso único, vai ter que ser descartada. E é uma ótima oportunidade para você introduzir os conceitos de separação de materiais, os conceitos de coleta seletiva, reciclagem. Né? E aqui a gente não restringe simplesmente ao uso dos materiais plásticos, mas você já pode começar a introduzir esses temas de como separar os materiais, destinar adequadamente as cores dos tambores adequadas para coleta seletiva. Então, pode se tornar um recurso bastante interessante do ponto de vista educacional. Mas para aquela situação onde o lanche vai de casa, também existem algumas oportunidades aí de preservação do alimento, para manter o frescor, né, aquelas embalagens que vão vedar bem o alimento ali, da hora que ele sai de casa até a hora da merenda, até a hora do lanche, né? Então, apesar do tempo ser um pouco mais curto, ainda assim é interessante manter o sabor, manter o frescor do alimento até a hora do consumo, mas principalmente a questão da reutilização. Normalmente esse tipo de embalagem, ela não é uma embalagem de uso único, mas é uma embalagem que o aluno vai trazer de volta para casa, vai higienizar, lavar e depois vai reutilizar. Então, pode ser utilizado para esse conceito também, para esse tipo de discussão também, como recurso tanto educacional na escola, em sala de aula, quanto dentro de casa, essa discussão entre pais e filhos também. Tá? É, a promoção da higiene, então, materiais plásticos são mais fáceis de higienizar, as embalagens ajudam ao manuseio mais seguro do alimento, né? Então, quem vai consumir aquele alimento, ele pode usar a própria embalagem para proteger de qualquer tipo de impureza, mãos sujas e etc. Então, o plástico pode contribuir com isso daí, tá? E dessa forma, o material plástico ele se torna não só, de novo, uma matéria-prima para embalagens de alimentos, para embalagens na hora do lanche, mas também um recurso educacional que pode ser explorado tanto na escola quanto dentro de casa, a depender da visão que você tem. Então aqui tem essa visão bem interessante que, de novo,
está sempre presente, mas muitas vezes está invisível e pode ser subaproveitada do ponto de vista de educação. Tá? Aqui tem um aspecto muito legal, também sempre muito presente, talvez até durante muitos anos muito presente nas escolas, mas talvez não explorado em todo o seu potencial, e que aqui a gente traz alguma visão bem interessante, que é o uso dos materiais plásticos para a realização de trabalhos escolares, né, como matéria-prima de trabalhos escolares. Então, materiais de papelaria, talvez um dos materiais mais icônicos, que é usado há muitos anos como material para fazer uma maquete, para fazer um trabalho que vai ser exposto ali, né, um modelo, o isopor, por exemplo. Então, materiais plásticos que permitem aí uma variedade de cores, de formas, de tamanhos, que permitem ser moldados, que permitem ser recortados, construídos, que permitem ser pintados, desenhados, enfim, uma série de oportunidades de usar o material plástico como matéria-prima para a construção de trabalho e desenvolver aí a criatividade, principalmente, dos alunos, e a coordenação, essa questão da construção de modelos. Mas existem alguns outros aspectos que podem ser explorados, né? Então, por exemplo, a própria durabilidade dos materiais. Imagine trabalhos que vão ser expostos em sala de aula, depois vão ser escolhidos para ser apresentados em feiras de ciências, depois podem ser escolhidos para serem apresentados em eventos que vão representar a escola em locais externos. Então, ter um material que é durável e que permite esse tipo de manuseio, que permite esse tipo de durabilidade, pode ser interessante, pode ser uma forma de enxergar, inclusive na hora de selecionar qual material eu vou usar para fazer o trabalho. Né? Pode ser explorado também a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, depois que a gente fez esse trabalho, que a gente apresentou, que ele cumpriu o seu papel em todas as etapas, ele ainda está bom, mas ele não tem mais a serventia que ele tinha, a gente pode reutilizar esses materiais, essas matérias-primas. Né? Então, do ponto de vista educacional, discutir essa questão, até antes, né, na seleção dos materiais, vamos escolher materiais que não estraguem e que depois eu não precise jogar fora, eu posso desmontar esse meu modelo e reutilizar os materiais, ou que eu possa destinar para uma reciclagem. Né? Então, existem esses dois aspectos que podem ser explorados do ponto de vista educacional também, para essa questão de material plástico como matéria-prima de trabalhos escolares. E, de novo, aqui existe um sem número de possibilidades, o próprio isopor que eu já mencionei, espirais feitas de material plástico, enfim, as próprias tintas, enfim, uma série de oportunidades que podem ser exploradas, e aqui a gente traz muitas dessas oportunidades, mas aqui não é nem tanto o uso do material, mas é a visão que você dá para como vai ser trabalhado isso daí do ponto de vista de conteúdo, né? Então, o que você pode explorar e discutir com os alunos na hora de escolher o material, já trabalhar essa questão da seleção de materiais e depois o descarte também. Tá? E, finalmente, chegando aqui no final, ele traz uma conclusão aqui, né, de como essa visão pode ser introduzida, né? Então, não só tomar o material plástico como garantido, como uma matéria-prima que é usada, legal, é plástico, legal, mas o que você pode explorar por trás disso daí, tanto do ponto de vista de uso do material, quanto do ponto de vista acadêmico, como um recurso de ensino para trazer essas questões de durabilidade, de sustentabilidade, de customização, identidade e por aí vai. Tá? Tanto a escola, a instituição, o professor dentro de sala de aula, como também dentro de casa, para você usar como recursos para os seus filhos, né? E discutir e falar, bom, que material plástico a gente vai escolher, né? Que material escolar a gente vai escolher, por que a gente vai escolher, se não aquele, se aquele é de material reciclado, mais interessante, mais sustentável, ou não, o que a gente vai pensar aqui, os trabalhos escolares, então, toda essa ferramenta que está além de simplesmente considerar um material como uma matéria-prima, tá? E aqui no final, como todo e-book do Movimento Plástico Transforma, tem formas de você interagir com o próprio movimento. Tá? Então, eventos que o Movimento Plástico Transforma patrocina e participa, né? E que muitas vezes podem ser até explorados pelas próprias instituições de ensino, né? Pelas escolas. E eu vou destacar alguns aqui. Então, tem o Tampinha Legal, né? Que é a coleta de tampinhas de garrafas. De novo, você pode ter esse programa na sua escola e todas as tampinhas que forem usadas, por exemplo, na hora da merenda, vão ser coletadas e depois destinadas ao programa Tampinha Legal, que tem uma série de benefícios. Essas tampinhas vão ser destinadas à reciclagem, o que ajuda a inserir essa mentalidade nos alunos, mas também tem todas as ações sociais voltadas para isso daí.
tá? Então, é um programa legal para ser instituído numa escola do ponto de vista como movimento, mas também como ponto de vista educativo. E existe também um espaço específico do Movimento Plástico Transforma no Museu Catavento, tá? Que fala sobre sustentabilidade, sobre economia circular, e o Museu Catavento é em si já uma boa atração, que a escola pode levar os alunos como uma excursão para acompanhar todo o museu, toda a exposição que tem lá, mas principalmente passar no espaço de economia circular dentro do museu que mantido ali pelo Movimento Plástico Transforma, para trazer essa educação a respeito de sustentabilidade, essa discussão a respeito dos materiais plásticos para os seus alunos também. Tá? Então, tem aqui todas essas oportunidades de como os plásticos podem se integrar na vida acadêmica, na vida das escolas, e eu acho que é uma leitura muito interessante que você, como pai, como mãe, como professor, como professora, como diretor de escola, né, como gestor de uma escola, pode ler e pode entender a forma que você pode enxergar os materiais plásticos dentro do ambiente escolar, não só como uma matéria-prima. Eu quero saber o que você achou dessa revisão, deixe o seu comentário, me manda uma mensagem, explora aí o que você entendeu, o que você achou de interessante a respeito desse e-book. Vai lá, conhece o Movimento Plástico Transforma, o link está na descrição do vídeo, e fala a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse. E se você já explorou os e-books do Movimento Plástico Transforma, coloca aqui nos comentários também qual é um outro e-book que você quer que eu faça uma análise no próximo mês. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.